Oi, gente, tudo bom com vocês? Ramires Ricardo novamente aqui no nosso Café com Podcast. E hoje eu tenho uma presença que tem 2 anos que eu estou tentando conversar com esse cara. É um cara que eu admiro muito. Eu tive a oportunidade de conhecer ainda quando eu morava no Brasil e fazia freelance lá para televisão. A gente vai falar muito disso aqui agora. Esse cara que eu estou conversando aqui, olha, na bio do Instagram dele é uma bio pesada, publicitário, detetive e jornalista. É um cara que tem uma dinâmica muito grande. Nós vamos falar sobre muitas coisas aqui, sobre a nossa cidade, sobre política, sobre segurança pública, sobre várias coisas. Então vem comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Primeiro conta pra gente, pra galera que tá assistindo a gente aqui, pra mim também, é qual que é a sua, se apresenta, qual que é a sua função, o seu cargo, o que que você faz? Eu não sei bem. Ô, Ramires, eu estou na polícia já tem um bocado de tempo, né? Mais de 22 anos e já trabalhei em vários setores na polícia, né? A gente era responsável pelo sistema prisional do estado de Minas Gerais todo. E eu já trabalhei na parte de escolta administrativa, inclusive até de carceragem na época, né? Mesmo tendo uma formação de investigador, a gente na Polícia Civil, a gente sempre desdobrou muito nisso, entendeu? Entendi. Então, já trabalhei no presídio, já trabalhei em falsificação, já trabalhei em homicídio, já trabalhei na tóxica. E, Ó, como você falou, e eu tenho a minha formação em comunicação, né? Formei na Univale, aqui em Valadares. Minha formatura foi em 2003, a minha turma, nós formamos em 2003. E eu tive a oportunidade de aliar minha formação, tenho a minha formação policial e tenho a minha formação universitária, minha formação acadêmica, né? E aí, quando a gente se conheceu, eu estava explorando esses duas facetas minhas, né? Eu tinha uma experiência já como policial e eu tinha a minha formação acadêmica na área de comunicação. Então, depois de eu ter passado por todos esses setores, aí eu desenvolvi um projeto, né, o primeiro no estado de Minas Gerais, na assessoria de comunicação, da forma que você viu como é que a gente trabalhava, que era bem diferenciado sim, do sim. que a imprensa tinha hábito de relacionar com a polícia, entendeu? Então, aí eu trabalhei na assessoria de comunicação, né, e foi me dando a oportunidade para trabalhar, para eu mostrar o meu trabalho. E nessa minha carreira de policial, então vai nisso, né? Eu trabalhei na falsificação, como eu tinha falado, homicídios, já trabalhei na tóxico, já trabalhei no presídio, e que eu estou lembrando, talvez eu esqueci de alguns setores que eu trabalhei. E aí eu trabalhei na área de comunicação, que eu tinha formado a comunicação, eu devo ter ficado na área de comunicação 5 a 6 anos mais ou menos, inclusive por causa do meu serviço, né, que nós fizemos aqui, eu com o Dr. Gerson, que era o delegado de idade na época, que nós trabalhamos aqui, aí surgiu a oportunidade para eu trabalhar em Belo Horizonte também. Ó, E daqui já foi o Dr. Gerson, ele virou superintendente, esse daqui de Valadares, superintendente. O doutor Gerson hoje ele é secretário adjunto de Justiça no estado de Minas Gerais hoje. E teve a oportunidade de a gente trabalhar lá em Belo Horizonte. Aí na volta, aí em Belo Horizonte eu não me adaptei com algumas coisas e eu voltei. E eu voltei de novo para a assessoria de comunicação em Valadares. E aí me deram a oportunidade de trabalhar no Detran, onde estou hoje. Deve ter legal. aproximadamente uns 3, 4 anos que eu estou no Detran. Ó, legal. Quando eu saí do Brasil, você estava, se não me engano, você estava na assessoria de imprensa ainda. Sim, Já vai sim, está na fazer, assessoria de imprensa, sim. aham, já vai E fazer aí eu 7. já deve ter acho que uns 4 anos que eu estou no Detran, Certo. aqui em Governador Valadares. Mas assim, você tem uma função, tipo, fixa. Eu não sei bem os termos, tá? Me perdoa os erros. Ah, Sim. você tem uma função fixa ou você, periodicamente, você troca de setores? É uma decisão mais sua ou algum Não tanto. superintendente? Aham, Sim. É porque o que acontece, a gente tem a questão hierárquica na polícia, né? sim. Hum, todos os setores têm, na polícia principalmente não poderia ser diferente. E o que acontece porque fica a cargo dos gestores, né? E eles, conforme a demanda da administração, e eles fazem a avaliação do perfil de cada um e aloca eles em determinados setores, onde vai ter um atendimento, uma demanda com mais eficiência. Quais são as áreas que a Polícia Civil realmente atua em prol do Estado?
né? Tem o Detran, que é aquela galera ali da Tem o setor de habilitação. identificação, isso, porque a Polícia Civil ela tem um atendimento muito amplo e ela vai além da parte criminal, Sim, sabe? Porque agora a gente fala, muitas pessoas não têm consciência, mas o registro civil, né, quem fala o RG, que é o registro geral, ela é toda feita pelo setor de identificação nossa da Polícia Civil. E toda a frota do estado de Minas Gerais, ela é gerenciada pela Polícia Civil através do Detran, entendeu? E, tipo assim, no que você compra um veículo, no que tem transferência de propriedade, o registro, e a gente tem muita cautela, porque tem muita fraude, entendeu? Esse aquelas coisas. demais, amigo. Então, para você ver, para você ter ideia, tem situações que o colega que tem aquela maldade, aquela malícia do serviço policial, ele consegue interceptar muitas situações em que vem gerar a fraude, entendeu? Entendi. E a gente sabe da dinâmica do Brasil como é que é, porque o cara que é criminoso, ele vive do crime, o crime é a profissão dele. Então Então, do outro ele vai lado, dormir, tem um outro profissional da área, do mesmo jeito que você. Nossa. não, às vezes mais dedicado do que nós, porque a gente quer relaxar e a gente tem os compromissos, a gente tem que chegar no serviço 8 horas, tem horário de almoço, tem isso, tem a parte burocrática. Eles não. Eles já deitam ali na cama dele, não é pensando assim, amanhã eu vou ajudar uma senhora a atravessar a rua. Ele já vai pensando como é que, porque o que É a acontece? A vida gente dele, de faz. fato, né? É porque, tipo assim, cara, a gente vive num país que o salário mínimo é R$ 1.200. Né? Você vai no supermercado, você carrega no dedo R$ 100 em compra. No mindinho, que é o dedo mais frágil da mão, você carrega R$ 100, ou seja, 10% do mês de trabalho do cara. Aí o cara vê uma oportunidade que ele, através de formas ilícitas, ele ganha às vezes isso num único dia, ou às Cara, vezes num único golpe. isso é Não é verdade. nem no dia. Eu estava comentando com os amigos do trabalho hoje, né? Alguns hispanos, outros americanos ali, Uhum. e um colega perguntou assim, o meu supervisor, né? O meu superior, ele perguntou assim Sim, que tinha um colega hispano, ele coloca essas folhas de drywall, de gesso na parede, e eu estava ali sim, supervisando a sei, sei, turma, sei. aí ele me perguntou assim, você prefere aqui ou seu país? Aí ali na hora eu respondi para ele assim, cara, cara, daqui para mim, o que tem de mais interessante foi o que me trouxe aqui foi o dólar. Uhum. Se eu pudesse ter dólar na minha cidade, no meu bairro, no meu quintal, onde eu fui criado, eu nunca tinha saído de lá. Então, tipo assim, Uhum. e ele, a mesma resposta. E o meu patrão, nosso patrão americano, ele perguntou assim: a pergunta foi: por que vocês vieram fazer aqui? Achando que nós amávamos esse país da mesma forma que nós amamos o nosso país. É tipo um amor de mãe, né? É, e no decorrer da conversa ali, a gente foi falando algumas coisas, o Powerball tá acumulado aí, sei lá, 250 Sim, bilhões de dólares. eu vi hoje o bilhete que foi Ah, e tipo assim, eu aqui eu tô querendo arriscar o jogo aí. então tipo assim, a gente falando e tal, aí eu falei assim, cara, se eu ganhar aí, sei lá, brincando com a galera, se eu ganhar aí o prêmio aí de 1 milhão, falei com o amigo, cara, eu Uhum. meto o pé, eu vou embora, eu vou, sei lá, eu vou construir casa para vender, eu vou empreender no Brasil, é o que eu gosto de fazer. Aham. O colega falou comigo, mas cara, por que você não empreende aqui, faz aqui e tal, não sei o que. Eu falei assim, mano, posso falar que é Sim. verdade? Só de tax, só de imposto que eu vou pagar, de tudo que eu for fazer aqui, já cai pela metade do meu patrimônio. Uhum. Eu tenho uma companhia, eu tenho uma empresa aberta, é como se fosse comparado ao microempreendedor aí. Porque eu não Sim. consigo, pessoa física, trabalhar para uma empresa se eu não tiver uma espécie de um CNPJ para receber os meus pagamentos. Logo, Uhum. eu tenho que pagar muito imposto. Cara, chega a carta aqui para mim de imposto, imposto, imposto. Aqui é o país mais capitalista do mundo, é o país que mais arrecada no mundo, se eu não me engano. Teria que me atualizar. É No uma prova que Brasil, o Estado não é tão ausente assim como as não é pessoas acham, né? nada de ausente. Nada. Mas no decorrer da conversa, nós vamos chegar nesse ponto. Sim. Inclusive, aí eu parei, eu falei, cara, no Brasil não. No Brasil, eu vou chorar um desconto no cimento, eu vou chorar um desconto no tijolo,
na terra, na mão de obra, eu vou conseguir um pouquinho de cada coisa, e no final das contas eu consigo pagar o meu suposto, sabe, cara? Porque, por exemplo, eu não quero me alongar aqui, se você agora na sua casa decidir aumentar o seu quarto, você mete a marreta na parede, aumenta, coloca aqui e pronto. Aqui, se eu quiser aumentar o meu quarto, eu não posso. Eu vejo muito mais, da polícia militar, assim, na rua e fazendo as coisas, e prendeu e não sei o quê. Sim. É mais midiático a polícia militar do que a civil. Mas pelo seu relato, Sim. eu vejo que a polícia civil trabalha de uma forma mais investigativa, se é que eu posso dizer, e que Sim, talvez... é porque, assim, Pode a falar, pode grosso falar. modo, para o entendimento fácil é o seguinte, existe o crime, ok? Suponhamos que existe a linha do crime. As polícias, ela atua da seguinte forma, a polícia militar, ela deve atuar de forma preventiva. Preventiva. Por isso que ela é uma polícia de prevenção, é por isso que ela é ostensiva, por isso que tem um fardamento, por isso que tem giroflex, tem sirene, tem... É que, tipo assim, é uma mensagem, eu não comete seu crime aqui não, senão a gente prende. Sim. Entendeu? E a polícia civil, ela é após o crime, ela é investigativa. Entendeu? Tipo assim, roubou, matou, estuprou, deu um golpe, aí cabe ao polícia civil saber quem, por quê, quando, colher provas em que define a autoria, em que faça com que essas pessoas dê a satisfação à sociedade, cumpra as penas que forem necessárias e previstas em lei. Assim, a grosso modo é isso. A Polícia Civil, ela atua após o crime e a Polícia Militar, ela atua antes do crime. É uma preventiva. A Polícia Militar é preventiva. Do meu ponto de vista, eu posso estar totalmente errado. Talvez alguém tenha opinião diferente. Inclusive, comenta aí. Uhum. E o Ulisses vai responder. Não, mentira. Mentira. A galera vai responder os Eu vou lá comentários nas aí. perguntas. Tipo assim, cara, a minha opinião é que não mudou nada. Hoje a gente tem a facilidade Nada. ainda de A entender essência do das ser humano é a coisas. mesma. A essência do ser humano é a essência pecaminosa. A gente sempre, a Sim, minha é a opinião, mesma. deixando bem claro, vai sempre voltar para o lado É. errado, para o lado sujo, sabe? Eu acredito nisso, sabe? Amigos, tipo assim, eu acho inadmissível, tipo assim, no ambiente de trabalho, onde as pessoas têm um objetivo comum, tipo, aí você mexe com construção aqui e tal, e as pessoas, elas se sentem ofuscadas, às vezes, pela sua forma de conversar, sua forma de vestir, e às vezes a pessoa te tem como inimigo a troco de nada, velho, a troco de Ulisses, nada. E te nomeia facial. Aí começa a articular para, tipo assim, para desestruturar você no seu ambiente de trabalho. E isso é o perfil do ser humano, cara. E tem gente que se deleita no mal, né? eu O quero, mal faz bem para ele. eu quero aproveitar a deixa, eu quero contar uma experiência aqui. Não sei se vai estar pro vídeo, tá? Antes do vídeo for pro ar, eu mando para você, você passa um pano aí. Eu quando Deus que se decidi, vira. sair da carpintaria, porque assim, carpintaria, você sabe, enfim, é extremamente pesado, sabe? Uhum. É extremamente perigoso Perigoso. e você fica extremamente exposto ao tempo. Eu já trabalhei aqui em menos Uhum. 10 graus, menos 10 graus. Eu já trabalhei aqui em 42 Eu graus faço de ideia que calor. a menos 10 graus, eu faço ideia que a menos 10 graus, só de você entrar e sair numa loja já é difícil, imagine você trabalhando. Cara, assim, eu confesso que com o passar do tempo e a experiência que a gente vem ganhando aqui, o trabalho fica mais fácil, a gente consegue ter atalhos para Uhum. sofrer menos, mas de qualquer maneira. E eu sempre fui um cara que eu sempre viajei em tudo que eu fiz. Viajei, eu falo, tipo assim, eu sempre admirava, eu sempre amei o que eu fiz. Então, se eu estou Sim. catando lixo, você pode ter certeza que eu estou Dedicação, amando né? catar lixo. E isso, para mim, Vai ser o melhor catador de lixo, né? então, tipo assim, Excelência, né? Tudo que a gente for fazer tem que ser com eu excelência, sempre, né? sabe? E chegou um período, vamos lá, pro terceiro, pro quarto ano. Pro terceiro, pro quarto ano, eu comecei, cara, essa parada não. Aí também vem o lado econômico. Na minha época, era técnico de Sim. administração. Eu não consegui fazer faculdade de Uhum. administração, mas seria o caminho que minha primeira faculdade seria essa, se eu tivesse no Brasil hoje, com certeza. Uhum. Eu fazia a galera ver muito o salário que eu peguei essa semana ou esse mês, mas eu sou do cara que Uhum. faz a média no ano. Uhum. Sabe? E eu já era experiente,
ganhava um salário, era $25 a hora, ganhava um salário considerado muito bom. Só que na minha Uhum. média no final de ano, dava o mesmo de quem ganhava $150 por dia. Uhum. Por quê? Nevou muito, a gente não consegue trabalhar, fez muito calor. Por que muito calor? Ah, você é de Valadares, como é que você não aguenta calor? Eu aguentava calor trabalhando, eu era gerente de loja, sentado na mesa, igual eu tô aqui. Calor lá fora, né? É, Calor lá fora. agora aqui é calor, eu trabalhando, correndo, é acelerada, 220 aqui, porque você trabalha por hora, com madeira, com Uhum. 20 2x4, com 20 madeira nas costas, subindo escada. Tá Uhum. entendendo? É trabalho por hora, eu tenho que produzir. Então, a minha sensação térmica ali é de 50. Uhum. Isso por baixo. E tem que usar roupa pesada, né? Que aí tem de É, segurança. imagina você no seu treino, você tá aí, eu tô vendo aí que você tá com BF aí de 5%. Imagina você no seu treino, na academia, ter ar-condicionado. Imagina um aquecedor a 40 e você fazendo o seu treino. É Fazer o treino. isso. Uma folha de compressado de plywood pesa aí na faixa de 40 quilos. Se for colocar por quilos, vamos pôr 30 quilos. Uhum. A gente carrega 200 folhas dessa num dia, sem exagero, Uhum. subindo escada. Então, assim, eu comecei a fazer minhas contas e muito esforço para a grana boa, comparado ao resto do mundo, óbvio. Mas eu ganho em dólar e gasto em dólar. Eu falei, tem uma coisa errada, vou tentar outra parada. Achei a reforma. Trabalho Uhum. dentro, é na construção, eu não vou perder toda a experiência que eu já adquiri. E comecei a trabalhar nisso. Onde eu quero chegar, quando você comentou sobre a ruindade das pessoas, onde nós O comentamos ser sobre humano. conseguir um emprego numa companhia, o cara perguntou, Ramiro, você tem sua carteira do Estado? Aí eu, não, mas eu dou um jeito. Como é que tá Uhum. seu inglês? Uma bosta, mas eu dou um jeito. More or less. Oh, Mais leve do que more, né? é, Uma uma merda. bosta. Aí eu falei, cara, mas vamos fazer o seguinte, me paga o mínimo, me põe para trabalhar com alguém que sabe que com 6 meses eu te Uhum. entrego. Eu aprendo. Eu olhei dentro do olho dele, mas eu vou te pagar. Não tô te perguntando quanto você vai me pagar. Me põe lá. Com 6 meses eu te entrego. E Uhum. cheguei no trabalho, ele me apresentou pro rapaz, e enfim, tudo aconteceu. E, não, provavelmente não vou pôr isso no ar, não, mas enfim. Ah, Uhum. na primeira semana eu tava meio perdido, mas na segunda o Big Boss chegou lá e fez uma reunião e falou: olha, fulano, ajuda, ensina ele, porque esse cara é extremamente inteligente e ele vai pegar o trampo e vai te ajudar demais aqui. Era um trampo de, Uhum. de, de 2 anos. 2 anos ali. Uhum. Conversa vai, conversa vem. Com 3 semanas, o camarada ficava tranquilo no escritório, fumava o cigarrinho dele, o cafezinho dele, só no telefone comigo. Cara, resolve isso aí, resolve isso aí. Até que um dia Uhum. a gente tem uns prazos. Chegou um momento que eu não ia dar conta pela a inexperiência. Era Sim. tipo 80 peão trabalhando e eu organizando aquilo ali. Eu tava começando a ficar apertado. Cara, como é que eu faço aqui? Não, mano, resolve isso aí. Agora eu não posso, não. Eu não posso te atender Aham. agora. Aí deu o Uhum. final da tarde enfim, tava marcando chuva outro dia e tinha um material do lado de fora, uns gabinetes de cozinha. Ah, você mandou a galera, você dispensou o pessoal para ir para casa, mas você não mandou eles guardar a parada aí, não. Aí eu falei, mensagem, né? Eu falei, cara, eu não mandei ninguém embora, não. Dá 5 horas, eles vão embora. Eles não me pedem para ir embora, não. Eles só vão. Uhum. Mas o que vai fazer com essa cozinha? Eu falei, esse tempo que você está usando para falar comigo, pega elas e guarda. Uhum. Mas já estava um pouco assim já. Uhum. No outro dia ele chegou lá com o meu pagamento e falou, cara, aqui, ó, esse trabalho não é para você, não. Uhum. Aí eu olhei dentro do olho dele e falei assim, cara, trabalho tem muito, eu tenho disposição para fazer qualquer coisa. Mas eu dentro do olho dele, Ulisses. Mas o seu problema Uhum. comigo é pessoal. Sim. No dia que o Big Boss chegou lá e falou: esse cara é muito bom, esse cara é inteligente, eu tenho certeza que Me incomodou. ele nunca ouviu isso da mesma pessoa trabalhando na empresa há Sim. 8, 10 anos. E eu, com um mês, estava lá. Aí eu falei: Uhum. beleza, passou o tempo e hoje eu tenho um cargo em outra empresa comparado ao que ele tem hoje. Só que, tipo, Uhum. o meu salário é, sei lá, 30% mais do que o dele. Vou falar aqui porque esse aqui não vai pro ar, Uhum. não. Minha semana dá 1.600 conto, Uhum. tá entendendo? De segunda a Sim. sexta. Então, sabe? E ele tem mais experiência que eu.
eu tive a oportunidade de estar com ele numa festa da companhia, ele veio falar comigo, eu falei assim, cara, muito obrigado pelo que você fez por mim, cara, você foi uma das pessoas que mais me ajudou aqui na América. E Mas esse perfil de gente que ajuda a gente, ajuda você a se superar. Exato, em volta da galera, eu falei, cara, eu sou bom nesse negócio, eu tive experiência, eu senti o gostinho, cara, eu fui lá, arrisquei, deu certo. Aí ele me perguntou, por quê? Porque graças a Deus você me mandou embora daquela porcaria daquele serviço e hoje eu tenho o melhor. Sabe? Sem querer ser arrogante, sabe, Ulisses? Sem querer ser Não, arrogante. não é ser arrogante, não é, mas não tem como você chegou a estudar para você, isso não é arrogância, não. Tem uma frase que eu gosto muito, que não tem como eu pedir chuva e eu reclamar da lama. Não tem como. Não existe almoço grátis. Tudo tem o preço determinado. Cara, eu sou um cara extremamente apaixonado com meu pai e eu sofro todo dia a ausência dele, sabe? Eu tenho um irmão gêmeo que desde a barriga da minha mãe eu compartilhava com ele o espaço, a pelada, a época que a gente começou a ter namoradinha, a escola, os desentendimentos, tudo eu compartilhava com ele, o aniversário. E eu não tenho um primo, um amigo, sabe? Um cara assim, das minhas origens aqui para compartilhar nada. Então, tipo assim, eu abri mão de tudo isso para mim viver um sonho aqui e não vai ser ninguém que vai apontar o dedo na minha cara. Desculpa a expressão, não vai ser nenhum da puta que vai olhar para mim e falar, isso não é para você. Tá entendendo? Ô, Ramiro, eu vou te falar uma coisa. Eu queria entender, igual, por exemplo, eu sou policial, tal, faço parte do Corpo de Segurança. Quando chega um deputado e quando chega o governador, o alvoroço que fica, o povo fica tudo uriçado e faz selfie, parece que está chegando, sei lá, uma estrela da TV, um artista. Eu queria entender que euforia é essa que esse povo tem com figuras políticas, que são funcionários públicos, cara, temporários. Temporários. Uhum. São funcionários públicos temporários. E os caras têm dever e compromisso com a gente. Mas não, chega aqui, é aquele espetáculo, é aquele vislumbre. Aí eu fico olhando, eu queria entender de onde vem essa empolgação, essa tietagem. Eu queria entender, juro, de coração, que é algo que não me atinge, é algo pessoal meu. Quem tem esse comportamento não é uma crítica para quem tem esse comportamento. Eu só queria entender dessas pessoas o porquê desse tipo de comportamento, que eu não consigo assimilar essa coisa. Cara, essa tietagem toda, né? Eu também não consigo assimilar. Tietagem, né? Nem para encontrar com a namorada tem esse preparo todo. Eu acho que assim, acho que a rede social diminuiu muito a distância, né, entre muitas pessoas, né? Eu sei lá, sei lá, e político hoje tem, não sei, não tô tentando fazer um advogado do diabo aqui. O político hoje, tipo, ele é deputado, mas ele já foi um artista, ele é deputado. A política tem muito disso, alguma coisa. A política tem muito disso, ex-jogador de futebol, ex-músico, sei lá o quê, sei lá o quê, porque alguns usam a política como um palanque para aparecer, os partidos, as legendas usam esse artista como âncora para elevar a legenda, e esse tipo de coisa. Mas aí na nossa cidade, cara, eu vejo, eu sinto que o valadarense ainda, nós valadarenses ainda, como maioria, ainda não virou a cabeça para esse lado, que o grito dele, que a voz dele, que Valadares, por muito pouco, não muda de... Cara, é conhecida, por exemplo, pela uma cidade com um índice alto de homicídios. E se for caminhar, mapear de forma contrária isso aí, a gente vai achar a origem desses problemas. Que não é... eu acredito que, como a gente falou no início da conversa, que o Estado, você comentou assim, o Estado, então não é tão ausente assim. Eu queria ver... Aqui tem uma fantasia aqui nos Estados Unidos. Não é. E talvez a conversa fique um pouco solta aqui agora, mas no final vai fazer sentido. A gente se encaixa. Por exemplo, quando a gente fala de Estado, de Estado mínimo, né? Que o país da liberdade, a primeira emenda. Sim. Aqui, pelo menos no período, eu vou deixar aí os dados, os links aí. No período da pandemia, a galera que estava pegando americanos, legais, cidadãos, meus filhos tinham direito, na verdade, não pegaram, mas tinham direito. Cheque semanal de 800 pila.
para você não sair de casa, para você não ir trabalhar, para você não expandir o vírus. 800 pílulas. 800 pílulas aqui, você consegue, se você tiver uma vida, obviamente, como eu vou dizer, simples. Você consegue ter seu O carro básico. aí, o básico, o seu carro popular, você consegue pagar O sua gasolina básico aí, aqui. deixa claro, que é ter carro, né? É a minha O bicicleta, é básico minha aqui é comer moto. arroz e feijão. Exato. Não tem Não é como nem comparar. bicicleta, não. Não tem Não como tem. comparar. Mas, Para as pessoas verem o que é básico. imagine aí você tendo uma grana para pôr gasolina na sua moto, para você pagar sua despesa, para você comer uma comida digna, decente. É isso que o governo estava ajudando a galera aqui. Tá entendendo? Esse, para mim, é o estado mínimo. Esse, para mim, é o estado mínimo. Tá entendendo? Porque é muito relativa essa opinião. Ah, eu quero o estado mínimo. Ok. Muito é papo furado, né, Ramiro? É um discurso sem... Porque, cara, você negar a ação do Estado vira uma anarquia, cara. É uma anarquia. Eu concordo. Porque é igual a gente fala, as forças policiais, o exército, É o algumas Estado. coisas, para garantir a hegemonia, senão, se o Estado não agir, aí perde aquela noção de nação. Você vai perder. Se não tiver se você não sentir o Estado, você perde essa noção de nação. Você vai acabar fragmentando, você vai virar um país derrotado, qualquer um vem, invade, o próprio país ele se dissolve, entendeu? Ulisses, mas qual que é a sua opinião nisso? Para você, assim, Uhum. pessoalmente, não como pessoa, Sim. não como funcionário público, pessoalmente, onde você vê que poderia existir um equilíbrio entre o Estado e o civil e a população? Assim, eu falo na questão de, por exemplo, a polícia, saúde, sabe, o que é muito, na sua opinião, obviamente, o que é muito, o que é pouco? Você fala que eu falo assim, a nível de Brasil ou se na forma generalizada? Não, uma coisa mais próxima da gente. Talvez Minas. Sim. Porque, igual, óbvio que seria muito legal, mas é algo muito fantasioso, que todo mundo ganhasse o suficiente para pagar a sua saúde, sabe? Vamos para a parte utópica, vamos, né, no mundo das ideias, vamos vislumbrar uma utopia. Vamos suponhar, mundo ideal. O ideal que seria, suponhamos que, tipo assim, aonde vai entrar o Estado mínimo? O Estado, ele só entraria nessas questões macro. Porque é o seguinte, o Estado ele é mínimo para mim e para você. O Estado mínimo. Mas igual, por exemplo, para montar uma loja da Havan, o cara abre não sei quantas lojas por dia do Estado através do BNDES. Entendeu? Aí o cara vai montar uma empresa da Fiat, que é não sei quantos anos de isenção de imposto. O Estado é mínimo. É o contrário. Tipo assim, é um Estado que ele é mínimo. Tem gente que acha que o Estado tem que ser mínimo, mas é só para nós, trabalhadores. Os caras que acumulam fortuna, o Estado é máximo. É máximo. Você vê aí, até já tinha para o cara passear particular, você vê a histórica aí, do governo financiar. Aí, tipo assim, você compra um Fusca. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, não existe isenção de IPVA. A maioria dos estados no Brasil chega num determinado ano do automóvel, não paga IPVA. Em Minas isso não existe. Eu não sei se existe outros, mas são poucos estados no Brasil que não existe hipótese nenhuma de isenção de IPVA. Você compra um Fusquinha ali, você vai pagar seu IPVA. Mas se você compra uma lancha de 30 milhões, você não paga. Se você compra um helicóptero de não sei quantos milhões, você não paga. Se você compra um jato, você não paga. Aí, para mim, aí eu estou na Blitz. Aí chega lá a PM que faz esse serviço e tal. Cadê? Seu veículo não está licenciado. Vai lá, reboca meu Fuscão. E o cara... aí, beleza. E aí, para mim, que sou trabalhador e não tenho condição de ter algo mais, beleza. Aí tá eu cortando o céu no jato de 30, 40 milhões de reais. Não tem nem... Para começar, não tem nem blitz no céu. O cara chega no aeroporto, aquela euforia que tem com político, o povo tem com gente rica. Chega no aeroporto, o polícia fica aquela euforia. Ô, doutor fulano. Não quer nem saber, né? Se está com documento, o próprio piloto, se o piloto tem brevet, não quer saber de nada.
Aí, tipo assim, é uma falácia Ulisses, tremenda essa questão de estado mínimo e estado máximo. uma coisa que eu queria deixar claro para todo mundo que está acompanhando, eu sou contra, Ulisses, essa parada de dividir lados da política. Uhum, Eu acho assim, eu não sou um entendido de política. Provavelmente, sei lá, você tem 22 anos de polícia, provavelmente o que eu tenho de dados já estudou. Já estudou. Eu tenho 30. uhum, Eu sei que você é um cara muito velho, mas você é um cara muito uhum, inteligente, você lê bastante. Eu não dou conta de ler o tanto que você lê. Então, assim, eu não sou uhum. entendido, eu tô dando a minha opinião. Sim. Mas eu sou totalmente contra essa parada de falar assim. Eu até zoo de vez em quando no Instagram. Uhum. Eu de vez em quando até zoo no Instagram. Direita e esquerda, sabe? É, Nossa, eu tenho uma raiva disso. Nossa. sabe? Aí eu solto umas aleatórias assim, porque a galera do Instagram é um ambiente de paz, então Pô, dificilmente a galera o comenta. povo cai no papo furado, velho. Porque Essa é a melhor você tem que isca da inventar um política. inimigo, velho. Não, tem uma Você tem que série, inventar um inimigo. Ô, Ulisses. cara, sabe qual lado que a gente tem? Chama-se qualidade de vida. Uhum. Tem, Qualidade de vida, não tem esquerda, não tem direita. não Se você tem. tem qualidade de vida, se o que você ganha te garante o mínimo, o básico, bem, você vai comer bem, você vai vestir bem, dane-se se é esquerda, se é direita, se é para cima, se é para baixo. Cara. É, E, olha, e sabe o que acontece? Isso é discurso, desculpe te interromper, isso é à vontade. discurso de que não tem proposta nenhuma, sabe quais são os problemas, às vezes sabe a solução, mas não tem interesse na solução, aí vai inventar os inimigos. Aham. É Concordo. esquerda, é direita, é extremista, É o é inimigo em isso. comum. Inventa os inimigos para tapear Tem, tem, trouxa. tem uma série na Netflix que se chama Como se tornar um tirano. Se você não viu, Uhum. veja. Vou, Veja. vou assistir. São 6 episódios de 30 minutos, 25 minutos cada. E no final elas se completam, mas elas são soltas entre uma e a outra. Você pode ver a quinta primeiro, Uhum. depois a segunda. No final se completa, sabe? É como se fosse uma leitura de tópicos, sabe? Cada capítulo conta uma história, Uhum. mas você não é amarrado um Sim. capítulo no outro. Enfim, muito bom e totalmente Aham. imparcial. Até o meu nível de leitura que eu tenho até Aham. hoje, eu É achei muito informativo, né? informativo. Olha, top. Como se tornar um tirano. Eu acho que é isso a tradução.